Imagine ir ao cartório para resolver algo simples. Um documento, talvez apenas para descobrir que para o sistema você simplesmente não existe. Este é o ponto de partida do mistério que envolve Caio. Um homem comum que de um dia para o outro vê sua identidade negada, como se nunca tivesse existido oficialmente. Sem documentos, sem registros, sem provas de sua existência. Como isso é possível? Antes de nos aprofundarmos neste mistério, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Você não vai querer perder nenhuma das nossas histórias de suspense e mistério. E se você já viveu uma situação incomum com a burocracia ou o sistema, conte nos comentários. Tudo começou quando Caio decidiu renovar seu documento de identidade. Ele era um homem organizado, trabalhador e nunca teve problemas com papéis ou documentos. Naquele dia, ele pegou sua certidão de nascimento e outros documentos necessários e foi ao cartório, onde entregou os papéis ao atendente sem suspeitar do que estava prestes a descobrir. Enquanto o funcionário analisava os documentos, Caio percebeu que algo estava estranho. O atendente franzia a testa, digitava no computador e olhava para os papéis repetidamente. Depois de alguns minutos, chamou Caio de volta ao balcão e, com um ar confuso, informou que o sistema não estava localizando nenhum registro em seu nome. Caio riu, achando que era algum erro, mas logo percebeu que o problema era mais sério. Sem entender o que estava acontecendo, ele foi orientado a buscar a documentação necessária no local onde havia sido registrado. Foi até a cidade onde nasceu, acreditando que lá resolveria a situação, mas ao chegar, teve a surpresa de que não havia nenhum registro dele, nenhuma certidão de nascimento, nada que comprovasse que ele havia nascido, estudado ou sequer existido. Naquele momento, a realidade de que sua identidade estava sendo questionada começou a pesar. Cada órgão que Caio procurava tinha a mesma resposta. Ele simplesmente não estava registrado. Não havia rastro de sua existência em nenhuma base de dados. Caio começou a se desesperar. Ele havia sido criado por sua família, estudado em escolas, trabalhado em várias empresas e vivido uma vida completamente normal, mas aos olhos da burocracia, ele não era ninguém. Nos dias seguintes, Caio fez o possível para encontrar qualquer prova de sua existência. Foi ao hospital onde supostamente havia nascido, mas não encontrou registros. As escolas onde estudou não tinham nenhum arquivo com seu nome. Nem mesmo as suas contas bancárias pareciam estar vinculadas a ele. Tudo o que havia sido tão certo em sua vida estava agora se tornando um enigma sem solução. A situação foi piorando quando ele tentou argumentar com os funcionários dos órgãos públicos. Sem documentos, começou a ter dificuldades em acessar sua própria casa e até mesmo em provar sua identidade para amigos e familiares. Alguns pensavam que ele estava inventando ou exagerando, mas ao serem confrontados com os fatos se chocaram. Como alguém que sempre estivera ali poderia não ter deixado nenhum rastro? Caio começou a questionar a própria sanidade. Será que tudo o que ele lembrava era real? Começou a se perguntar se havia algum erro em suas memórias. Será que ele estava confundindo sua identidade com a de outra pessoa? Mas como poderia esquecer a própria vida, seus pais, seus amigos? Determinado a entender o que estava acontecendo, ele recorreu ao único lugar onde ainda poderia encontrar respostas: sua família. Quando conversou com sua mãe, ela parecia perplexa com o que estava acontecendo. Lembrava-se claramente do nascimento de Caio, mas quando tentaram encontrar o registro em casa, a certidão de nascimento que sempre estivera ali havia desaparecido. Aos poucos, todos ao seu redor começaram a temer que algo muito estranho estivesse em jogo. Caio decidiu investigar por conta própria, buscando rastros que provassem sua existência. Começou a contatar antigos colegas de escola, vizinhos, qualquer pessoa que pudesse se lembrar dele e confirmar que ele era real. Muitas dessas pessoas lembravam-se de sua presença, mas ninguém tinha algo concreto, como fotos ou cartas. Era como se Caio tivesse passado pela vida sem deixar nenhum vestígio físico. A situação se agravou quando ele tentou fazer uma denúncia. Sem documentos, as autoridades começaram a questionar sua sanidade e Caio acabou sendo enviado para uma avaliação psiquiátrica. O médico que o atendeu ouviu sua história com atenção, mas era claro que ele também duvidava da veracidade do relato.
As pessoas não desaparecem dos registros assim, Caio. Deve haver alguma explicação, foi o que ele disse. De volta à sua busca, ele conheceu uma pessoa que alegava ter passado por algo semelhante. Esta pessoa contou que em determinado momento descobriu que todas as suas informações haviam sido apagadas de qualquer sistema, como se fosse uma forma de desaparecimento burocrático. Essa pessoa acreditava que havia algo por trás, como uma organização secreta ou algum tipo de conspiração. Caio começou a considerar que talvez não fosse o único a passar por isso. Com essa nova hipótese, ele decidiu buscar ajuda online em fóruns onde outros compartilhavam experiências similares. Descobriu histórias de pessoas que de repente se viram sem identidade, isoladas como se nunca tivessem existido. Havia relatos de indivíduos que alegavam ter sido apagados do sistema por algum motivo desconhecido. Para Caio, essa era a prova de que ele não estava louco. Algo inexplicável realmente estava acontecendo. Decidido a descobrir a verdade, Caio se dedicou completamente à investigação. Reuniu depoimentos, procurou padrões entre os casos e começou a perceber que as pessoas que passaram por isso pareciam ter um elemento em comum. Todas eram ligadas de alguma forma a determinados eventos ou informações delicadas, como se alguém em algum lugar quisesse que elas desaparecessem do radar. A cada dia, Caio sentia-se mais próximo da verdade, mas ao mesmo tempo percebia que estava se colocando em perigo. Certo dia, recebeu uma mensagem anônima em seu e-mail. Pare de investigar antes que desapareça de verdade. As ameaças o assustaram, mas ele estava determinado a continuar. Ele sentia que ao menos precisava entender o motivo de ter sido apagado. Por fim, Caio decidiu que a única maneira de proteger sua história seria compartilhá-la com o máximo de pessoas possível. Ele fez um blog onde relatava tudo o que tinha descoberto e incentivava outros a compartilharem suas experiências. Seu objetivo era tornar público o que parecia ser uma conspiração invisível, uma eliminação burocrática de indivíduos. Hoje, Caio vive de maneira discreta, sempre temendo que um dia possa realmente desaparecer. Ele continua investigando e alerta as pessoas sobre os perigos de um sistema que pode apagar alguém sem deixar rastros. E enquanto conta a sua história, continua se perguntando: quem será o próximo? E você, o que acha que aconteceu com Caio? Deixe sua teoria nos comentários e inscreva-se para mais histórias de mistério e suspense. Compartilhe este vídeo com amigos que gostam de teorias conspiratórias e vejam se alguém consegue resolver este mistério que até hoje ninguém tem respostas.